Meu nome é Cláudio Gomes. Na medicina eu exerço a especialidade de Medicina Física e Reabilitação, também conhecida como fisiatria, e em outros locais como médico reabilitador. Eu sou formado na Santa Casa de São Paulo, sou da capital, São Paulo, formado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu entrei na faculdade em 1969, sou da 7ª turma da faculdade. Isso é, logo depois que se formou a primeira turma. Então, fiz a faculdade de medicina na Santa Casa, em seguida prestei concurso e entrei como residente médico da fisiatria dentro do pavilhão Fernandinho, isso é, dentro da ortopedia, onde originalmente a reabilitação começou na Santa Casa de São Paulo. Depois de terminada a residência, eu prestei concurso e tirei o título de especialista pela sociedade, hoje Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, exame concurso feito no Hospital Arapiara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Exame esse coligado com a Associação Médica Brasileira e título registrado no Conselho Federal de Medicina. A partir daí eu continuei exercendo a parte assistencial na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e em 1977 comecei como professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, na disciplina de Medicina de Reabilitação. Inicialmente, nós dávamos aulas em outras disciplinas correlatas, né? Tanto na disciplina de ortopedia, de reabilitação em ortopedia e paralisia cerebral, e na disciplina de neurologia, principalmente reabilitação neurológica, reabilitação em AVC e hemiplegia. Até 1990, quando então foi criada a disciplina obrigatória de Medicina Física e Reabilitação, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Acredito que a Santa Casa é uma das poucas, a faculdade é uma das poucas faculdades no Brasil, hoje em dia, que tem a disciplina de reabilitação como matéria obrigatória. Então, ela é uma das pioneiras no Brasil e atualmente é uma das poucas que tem a sua disciplina como todos aspectos do aparelho locomotor. Bom, inicialmente eu tenho que partir para a parte do colegial. Na parte do colegial eu tinha um interesse muito grande em matemática, portanto se pensava em termos de engenharia, mas no Colégio Nossa Senhora de Carmo eu fui muito motivado a entrar na área de humanas, biológicas, né, de pesquisa, e aí eu resolvi fazer o colegial voltado para a área de medicina. E também me interessou muito a Santa Casa como faculdade, pela característica da Santa Casa de você exercer ou aprender a medicina e desde o primeiro ano você está em contato com o paciente, né? Fazer propedêutica no departamento de medicina desde o primeiro ano. Então isso facilitou o contato com os pacientes. Quando eu cheguei na disciplina de ortopedia, eu gostei muito do aparelho locomotor e fiquei voltado a essa área do aparelho locomotor. No final do curso de medicina, lá a gente tem na Santa Casa um eletivo. Então eu fiz o eletivo voltado no departamento de ortopedia e lá eu conheci especificamente, graças ao Dr. José Soares Hungria Filho, a disciplina de reabilitação e serviço de reabilitação. Foi aí que eu identifiquei o meu conhecimento, que eu gostava de semiologia ortopédica e semiologia neurológica. Então, juntando os dois fatores, incapacidades físicas, neuromotoras, eu decidi fazer a especialidade de Medicina Física e Reabilitação. Foi aí, então, na Santa Casa, graças à oportunidade aí do Dr. Hungria, de conhecer a ortopedia e depois a reabilitação. E também conhecer a oficina ortopédica. A oficina ortopédica da Santa Casa é uma das pioneiras no Brasil, que foi desenvolvida principalmente nos anos 50, principalmente graças aos pacientes portadores de poliomielite. E tanto a parte de órtese, que é materiais complementares, e o colete de Milwaukee para escoliose, que foi desenvolvido a partir de profissionais americanos que vieram visitar o pavilhão Fernandinho. Então, esse interesse no aparelho locomotor, reabilitação
de pessoas incapacitadas, equipamentos de reabilitação. Foi isso que me motivou a seguir a carreira de fisiatria. Bom, nessa época dos anos 70, havia uma dificuldade muito grande de conhecimento da especialidade em si no Brasil, porque no currículo da graduação médica, na época não existia ainda a disciplina de reabilitação. Então, essa era a maior dificuldade. Os médicos que se formaram naquela época, e até hoje, todos que não têm a disciplina de reabilitação, muitos médicos se formam, se graduam médicos sem o conhecimento básico da reabilitação. Na Santa Casa eu tive essa oportunidade, graças no conhecimento no departamento de ortopedia, na parte de eletivo, no final do 6º ano, conhecer o centro de reabilitação. Eu acho que poucas faculdades tiveram essa oportunidade. Então, na Santa Casa, o que favoreceu foi realmente no departamento de ortopedia, você ter conhecimentos e noções de reabilitação e oficina ortopédica. Isso que me motivou, e outros colegas também da Santa Casa, a entrar nessa área. Então, a residência médica no Brasil, de uma maneira geral, e na Santa Casa começou em torno de 1970. Então, em 1970 nós tivemos os primeiros residentes médicos fazendo ortopedia, e depois, no ano seguinte, nós começamos a ter os primeiros residentes na área de fisiatria. Como eu disse, inicialmente dentro do departamento de ortopedia, depois ampliando para as outras áreas do aparelho locomotor na Santa Casa, como reumatologia e neurologia. Eu acho que o primeiro, citar o Dr. José Soares Hungria Filho, que era o diretor do departamento de ortopedia, que assumiu em 1970, e ele começou a organizar o serviço de ortopedia em tempo integral, e começou a estimular até a área de reabilitação. Então, nós tivemos vários colegas desde a primeira turma. A primeira era Luiz Eduardo Fairbanks de Sá, foi o primeiro residente de fisiatria na Santa Casa. Depois nós tivemos a Letícia Soares Hungria, a segunda residente de fisiatria. A terceira foi o Dr. Edgar Santomauro, e a quarta turma efetiva de residente, fazendo dupla, fui eu, Cláudio Gomes, com o Dr. Sérgio Lianza. Esse foi a primeira turma, as primeiras turmas de residência na Santa Casa, e que depois acabaram desenvolvendo atividades, não só na Santa Casa, mas depois nas sociedades de fisiatria, né? Tanto na Sociedade Paulista de Medicina Física e Reabilitação, como Sociedade Brasileira, hoje chamadas de Associação Paulista de Medicina Física e a Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Acho importante o seguinte: como eu sou originário da Santa Casa de São Paulo, na verdade o serviço ele é ligado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Só relembrando um pouquinho o começo da história, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia ela foi fundada em Lisboa. Então, com esse nome, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, na época pela rainha Dona Leonor. Então, 1498 foi a fundação da primeira Irmandade de Santa Casa de Misericórdia em Lisboa. E depois, no segundo momento, logo a seguir, nos anos seguintes, pelo interesse que eles tinham de cuidar dos necessitados, começou-se a ideia também de, não só a parte social, assistencial, também desenvolver a parte de saúde. Foi aí que foi criado, então, o primeiro hospital ligado à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Depois, com a fase do século XVI, os grandes descobrimentos, nós tivemos na expedição colonizadora e nas costas do Brasil, se desenvolvendo as primeiras Santas Casas de Misericórdia em torno do nosso litoral, como Olinda, Recife, Salvador, e no estado de São Paulo ela começou em 1542, entrando na Baixada Santista, né? Naquela época era São Vicente ligado a Santos. Brás Cubas fundou então a primeira Irmandade da Santa Casa do Brasil, né? E do estado de São Paulo, nessa região de Santos. E depois, logo em seguida, foi montado também
um hospital com essa área de atuação dos necessitados. Depois, essa Irmandade ela subiu a serra, São Bernardo da Borda do Campo, e chegou em São Paulo, na capital, no Largo da Misericórdia. Então, na capital, a Irmandade ela começou em torno de 1562, no Largo da Misericórdia, a fundação da Irmandade da Santa Casa da capital de São Paulo. Depois ela foi transferida, por necessidade de atendimento maior, para a Rua da Glória. Quando na Rua da Glória as dimensões ficaram pequenas para esse atendimento, porque era uma pioneira, né, na capital, como hospital de atendimento geral, ele passou a ser transferido na região que era a Chácara do Arouche, né, hoje é o bairro do Arouche. Então foi inaugurado o Hospital Central, que existe até hoje. Foi inaugurado em 31 de agosto de 1884. Então é hospital, como hospital central no início, e depois foi se desenvolvendo tanto a parte assistencial, como cuidados à roda de enjeitados, e uma série de irmandades que atuavam a parte de doação. Então isso foi em 1884. Sendo o hospital de referência na capital, ela foi importante, ela foi sede do início das 3 faculdades de medicina principais da capital. A Faculdade de Medicina de Pinheiros, hoje HC USP, e depois a Faculdade de Medicina da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Em 1913 foi fundada a Faculdade de Medicina em Pinheiros, pelo Dr. Arnaldo, lá na Dr. Arnaldo. Então, lá só tinha aula teórica, as enfermarias eram feitas na Santa Casa. E isso, cuidados de enfermaria com os alunos e com os pacientes, ocorreu até em torno de 1945, quando aí foi fundado o Hospital das Clínicas. E aí foi feito a transferência dos alunos e professores para a Faculdade de Medicina de Pinheiros, que depois virou universidade, junto à Universidade USP. Em torno de 1933, nós tivemos a fundação da segunda Faculdade de Medicina da capital, que naquela época era conhecida como Escola Paulista de Medicina, inicialmente particular, privada, depois foi federalizada, virou Unifesp. Também nessa época, a enfermaria, os pacientes, eles eram atendidos pelos alunos até em torno de 1950, quando foi fundado o Hospital São Paulo, na Borges Lagoa, mas foi feita uma transferência parcial. Então ficou uma época ainda de transição dos alunos entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital São Paulo. Até chegar em 1963, que aí sim foi fundada a terceira Faculdade de Medicina da capital, que é a atual Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, 1963 foi a primeira turma da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que já incluía um núcleo de disciplina de medicina física junto com a medicina nuclear, já informando aos alunos esses conhecimentos. Então, desde 1963 a faculdade foi criada e desde 1931 a gente já tinha um núcleo de reabilitação na ortopedia no Pavilhão Fernandinho e em torno de 1970, com a gestão do Dr. Hungria Filho, a parte de reabilitação ela passou a ser um pouquinho mais ampliada, não ficando só nos pacientes traumáticos, ortopédicos e paralisia infantil, a poliomielite, que era uma grande epidemia naquela época, começou a se desenvolver atendimento em outras doenças e incapacidades do aparelho locomotor. Com isso, nós ampliamos não só o conhecimento do médico de reabilitação, aí é que se começou a desenvolver a residência médica e a especialidade e também aumentar a equipe multidisciplinar, que inicialmente a gente só tinha técnicos em termos de massagem, de fisioterapia, depois também começou a ser uma profissão universitária os componentes da equipe de reabilitação. Então aí começamos a ter fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, então ampliou-se não só a avaliação funcional, mas também a capacidade de tratamento, não só a parte física, como o membro inferior, a marcha, o membro superior, a preensão, mas também tratar recuperação de linguagem,
a recuperação não só física, neuromotora, ortopédica. Então, houve uma ampliação desses conhecimentos. Em 1975, quando nós passamos para o prédio mais amplo da reabilitação, com todos esses setores desenvolvendo, então se permitiu, então, no setor, tratar não só os pacientes originários da ortopedia, mas de outros setores, como, por exemplo, neurologia. Então, você tinha os pacientes portadores de AVC no adulto, ou as pacientes, crianças como paralisia cerebral, e a parte de reumatologia, tanto adulto como infantil. Então, aí nós fomos ampliando o atendimento das pacientes com aparelho locomotor, seja com deficiência física, seja com incapacidade dolorosa, postural. Então, acho que isso é que ampliou e vem se criando, né, desde essa época, essa ampliação. Então, e com o aumento da faixa etária, né, da sobrevivência humana, também começou a se estudar mais as situações de terceira idade. Então, nós tivemos com mais frequência pacientes portadores de Parkinson, pacientes de degeneração osteoarticular, antes chamada de osteoartrose, hoje de osteoartrite, deficiências físicas, né, como falta de músculo, como sarcopenia, e essa interação metabólica, né, entre osteoartrite, osteoporose e sarcopenia. Então, os cuidados de reabilitação se ampliaram muito, não só na parte do aparelho locomotor em si, mas toda a parte metabólica que envolve essas ações. Eu acho que o primeiro aspecto para ampliação, primeiro é talvez uma melhor divulgação no meio científico, primeiro no meio científico, né? E na própria curso de medicina e nos cursos da área de saúde de uma maneira geral, e a sociedade como um todo, né? Saber que existe essa especialidade, que existe esse tratamento, que nem sempre isso é divulgado. E especificamente nos cursos de medicina, nós sabemos que hoje em dia houve uma ampliação muito grande de universidades na área de saúde. Hoje nós temos muitas faculdades de fisioterapia, temos muitas faculdades de terapia ocupacional e muitas faculdades atualmente ampliou-se muito, liberou-se muito as faculdades de medicina. Então, como nós temos um número muito grande de cursos de medicina, então a comunidade científica não conseguiu acompanhar esse aumento de faculdades de medicina, a disciplina de reabilitação nessas faculdades. Por enquanto, nós temos só esforços isolados e pontuais. Em muitas faculdades, apenas como uma disciplina optativa, isso é, alguns alunos escolhem por algum interesse essa especialidade e nem sempre todos os alunos têm acesso a essa informação. Então, acho que o primeiro aspecto no curso de medicina é ampliar a formação de médicos fisiatras e ampliar o número de professores e de disciplinas nas faculdades, para que todos os médicos eles saiam, pelo menos tendo ciência que existe a medicina de reabilitação, para não pensar a reabilitação só como uma situação posterior à lesão, depois que o indivíduo tem a cura o parcial ou total da sua doença e tem alguma deformidade, alguma sequela, para depois aí ele procurar a reabilitação. Então, para que a reabilitação seja procurada já como prevenção, desde a fase inicial, nós precisamos aumentar a disciplina nas faculdades de medicina. Eu acho que o primeiro aspecto é o que a gente já está fazendo isso na Faculdade de Medicina da Santa Casa, além de a gente ter a disciplina de reabilitação obrigatória, nós começamos a dar aula no primeiro ano da faculdade e já quando se dá conhecimentos de propedêutica, semiologia, como examinar o paciente, então no primeiro ano o aluno de medicina ele já entra na enfermaria e uma parcela dele já vem no centro de reabilitação. Então o aluno de primeiro ano ele já conhece o que é fisiatria e já conhece o que é equipe multidisciplinar. Isso é importante, porque em muitas faculdades o indivíduo só vai entrar em contato com o paciente depois do quarto, quinto ano, ou às vezes no internato, só no quinto e sexto ano. Na Faculdade de Santa Casa ele já entra em contato no primeiro ano. E ele já tem noções que, além do médico, na área de saúde, existem profissionais que colaboram muito. Não só a enfermagem ou o serviço social, mas tem outros profissionais, isso que a gente procura mostrar. A equipe multidisciplinar trabalhando
com cada paciente desde a fase, até como preventivo, desde que ele está internado, como prevenção de deformidade e complicações. Então, acho que isso é importante. Acho que toda a faculdade tem que começar já a dar noções de reabilitação quando o aluno já entra e desenvolver a disciplina nessas faculdades. É esse o caminho. Se nós não tivermos a disciplina implantada, nós ficaremos apenas como um núcleo pequeno, né, isolado. Eu acho que os fisiatras, e aí nós temos, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem uma atividade muito importante da Associação Paulista, que é um sistema de integração, um programa científico, que é feito semanalmente entre os residentes. Aqui em São Paulo, nós temos uma atividade muito importante antes Sociedade, hoje Associação Paulista de Medicina e Reabilitação, que congrega todos os especialistas do estado de São Paulo e que as diretorias são feitas em rotativo. Nós tivemos na Santa Casa já exemplos de profissionais como eu, o Dr. Sérgio Lianza, o Dr. Carlos Alexandre Brito e agora o Eduardo Melo, que já foi presidente da Paulista. Se organizou uma atividade científica semanal na Associação Paulista de Medicina, em que há uma integração entre todos os residentes do serviço, em que isso é feito, então, um programa que cada serviço mostra o que você tem mais especial. Então, se o HC tem a parte neurológica, ele explica melhor a reabilitação neurológica. Se a reabilitação do HC, da ortopedia, coloca as noções mais importantes de ortopedia. A Santa Casa coloca a importância dela na reabilitação desde a fase inicial hospitalar, porque a fisiatria na Santa Casa está dentro do hospital. Então a gente tem não só atividade ambulatorial, no consultório, no ambulatório, mas desde que tem os pacientes na enfermaria. Então todos os residentes de São Paulo têm essa oportunidade de ver em rotativo os profissionais do HC, da ACD, da Santa Casa, do SESI, e o tal servidor e outras especialidades que tem na São Paulo, essa troca de ideia. Então é importante que o fisiatra, além do seu programa de reabilitação, ele tenha essa aula e ele, sempre que possível, fazer integração e visita nos outros serviços. Depois que ele termina a residência e for de especialista, ele pode seguir vários caminhos, ou trabalhar só com dor, ou trabalhar só com reabilitação neurológica, ortopédica, em reabilitação esportiva, reabilitação do trabalho. Mas antes disso é importante que ele tenha a formação básica, a especialidade básica em todas as áreas, para ele poder ter uma formação melhor quando ele atuar em cada área. Não, acho que isso é importante, aquilo que eu destaquei em termos nossos como representantes da Santa Casa, ver a importância da Santa Casa, não só na área de saúde como um todo, da capital, mas também essa importância na reabilitação. Então, a Santa Casa foi uma das pioneiras, não só da criação do serviço de atendimento em 1931, também a criação de oficina ortopédica, junto com outras oficinas ortopédicas nos anos de 50, junto com o Lar Escola São Francisco, ACD, HC e outras oficinas ortopédicas. Acho que isso foi importante. E também como um dos pioneiros, né, na disciplina de medicina de reabilitação e também um dos pioneiros na residência médica. Eu acredito que em 1970 nós tínhamos em torno de 6 residências de fisiatria no Brasil. E na capital, acho que as pioneiras foram a Santa Casa e o HC, o USP, né? Tínhamos 2 residências no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Então são as 6 residências que começaram a desenvolver oficialmente na residência. Depois a gente tinha estágios paralelos em serviços não universitários, mas que também ajudaram muito, que é o estágio na CD, no SESI, que também colaboraram com essa criação ampla, né? Lembrar também alguns hospitais, como o Hospital Arapiara, em Belo Horizonte, que foi fundamental no desenvolvimento da reabilitação, não só da sociedade brasileira como um todo, né? Mas também em todo o Brasil, né? Eu acho que é importante, evidentemente, que vocês vão ter contato com outros colegas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia,
que acho que pode desenvolver, a partir daí desenvolver o restante no Brasil. Tá?